A paz do Senhor, meu irmão, sou o pastor Daniel, quero compartilhar com você uma mensagem de Deus, mensagem que Deus colocou em meu coração. A humanidade vive dias de desespero, a falta de esperança tem tomado os corações, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para a tua vida. Eu quero te trazer uma palavra de reflexão, porque muito do que sofremos se dá pelas escolhas que fizemos. E Deus ele quer nos orientar a fazermos escolhas corretas, escolhas certas, para que não venhamos padecer. Leia comigo este verso de Juízes, capítulo 10, verso 14, diz assim: clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Este verso, de primeiro momento, parece chocante. Como assim? O povo clamou a Deus e Deus manda eles clamarem aos deuses que eles escolheram? É importante você compreender o contexto em que se dá este verso, para que você entenda o que Deus queria fazer com este versículo. Vamos observar que este verso ele se dá ali no período dos juízes. Juízes foram pessoas, foram líderes separados por Deus. Após a morte de Josué, Josué foi um grande líder, o sucessor de Moisés, aquele que conduziu o povo à conquista da terra de Canaã, à travessia do Rio Jordão. Mas Josué, antes de sua morte, fez um voto. Disse ao povo: escolham a quem vocês servirão, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interessante é o que o povo, em uma só voz, disse que serviriam a Deus. Mas após a morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus. Observe comigo o que diz o verso seguinte deste texto de Juízes, capítulo 10, verso 6 e verso 13. Diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e aos postes sagrados e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. Verso 13 diz assim: vocês me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses, por isso não os livrarei mais. Como você pode observar, quando Deus diz clame aos deuses que vocês escolheram, é porque a nação havia quebrado uma promessa de servir a Deus, escolheram outros deuses. Inclusive um deus de Moabe, Moloque, era um deus que era oferecido pessoas, sacrifício humano para agradar Moloque. Baal, que também significa Haddad, é uma divindade que o povo escolheu servir, os Baalins, e muitos outros deuses, deuses de Arã, como nós lemos, Astarote, deuses dos Amonitas, dos Filisteus. O povo abandonou o Senhor Deus. Por isso que Deus Deus suscita aquela questão: clame aos deuses. Deus, na verdade, não queria dizer ao povo que Deus não os amava, mas Deus estava dizendo o seguinte: pensem porque vocês estão passando por isso. Hoje não é diferente. Deus ele quer que nós venhamos a refletir por que muitas vezes estamos passando por lutas, por dificuldades. Interessante que o povo que havia escolhido outros deuses se lembrou de Deus. Por quê, pastor? Porque o povo estava subjugado sob o domínio dos filisteus e dos amonitas por 18 anos. Aí o povo se lembrou de Deus, o povo se lembrou de clamar a Deus. Aí o povo percebeu que os deuses a qual eles haviam escolhido não eram deuses capazes de livrá-los desse jugo, desse domínio filisteu por parte dos amonitas. Por isso eles se lembraram de Deus. Acompanhe comigo no verso 10 o que diz o texto. Os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Como você pode observar, por que Deus falou clame aos deuses? Porque eles escolheram outros deuses. Eles abandonaram o culto ao Senhor. Quantas vezes temos abandonado o nosso culto ao Senhor? Temos escolhido servir a outros deuses. Por isso Deus está falando, clamem a esses deuses. Talvez eles possam
atendê-lo. Mas algo interessante, o povo reconheceu, o povo veio a confessar. E Deus é misericordioso. Observe comigo o verso 15 e 16 que diz: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Como você observa, eles reconheceram o que Deus quer com aquela afirmação: clame aos deuses que vocês escolheram, é nos fazer refletir, é nos trazer o arrependimento. Vivemos dias em que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus como Senhor, como o único Deus verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você confessar o teu pecado, Deus estará pronto para atender, Deus estará pronto para se voltar para você, porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se você confessar os teus pecados, se você se voltar para Deus com todo o teu coração, se você abandonar os deuses que você tem escolhido, eu não sei que deuses você tem escolhido, talvez o Deus seja a sua posição, o seu status diante da sociedade, a sua conta bancária, o seu plano de saúde, talvez seja a ciência, você tem colocado a ciência acima de Deus, talvez seja a política, você tem colocado a política acima de Deus, talvez seja a sua família. Deus está falando para você: se você continuar com esses deuses, eu direi para você, clame a eles. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é arrependimento. O que Deus quer é que confessemos os nossos pecados diante dele, para que alcancemos misericórdia. Para finalizarmos, ler este verso, verso 16 diz: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Se confessarmos diante de Deus, ele não suportará mais o nosso sofrimento. Ele se voltará para nós. Ele intervirá em nosso favor. Ele intervirá em seu favor. Hoje a sociedade tem feito escolhas precipitadas, tem escolhido outros deuses, mas Deus hoje está trazendo esta palavra de reflexão. Reflita, não adianta escolher outros deuses, porque eles não poderão atendê-lo. Escolha servir ao Deus verdadeiro. Eu quero orar com você neste momento, ore comigo neste momento. Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai, por este que ora, que clama com fé. Senhor, reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Te confessamos, ó Pai, os nossos pecados. Senhor, as escolhas precipitadas que temos feito. Temos escolhido outros deuses, Senhor, que não a Ti, ó Pai. Mas neste momento reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, ó Pai, que queremos Te servir em espírito e em verdade. Senhor, neste momento eu clamo a Ti por aquele que está cometido, Senhor, deste mal, Senhor, está cometido do Covid-19, Senhor, internado, Senhor, no centro de tratamento intensivo, Senhor, sem esperança, Senhor, mas que está clamando, que está ouvindo esta mensagem. Haja em favor destas vidas, visita o familiar, aqueles que estão afastados, Senhor, aqueles que Te abandonaram e escolheram servir a outros deuses, mas que neste momento, que ao ouvir esta mensagem, reconheceram, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Nós confessamos a Ti como o único e verdadeiro Deus. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, ó Pai, venha em nosso favor. Senhor, vai de encontro àqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, que venha, Senhor, trazer a salvação sobre esta vida, sobre esta pessoa, sobre esta casa. Visita agora, ó Pai. Que acima de tudo venhamos reconhecer que não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Eu clamo a Ti neste momento de oração. Todos aqueles que clamam com fé, responde, ó Pai, atende o clamor, a petição, para a glória do Teu santo nome. Oramos a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém, meu irmão? Que
você venha compartilhar esta mensagem. Se porventura você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal para que possamos pregar a palavra de Deus. E o mais importante, compartilhe esta mensagem para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus venham ter um encontro com o Senhor. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e fique na paz de Deus.